A paz do Senhor Jesus, que Deus derrame graça sobre a sua vida nesse dia. É uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor e saber que você está aí ouvindo, você vai estar também refletindo sobre essa palavra e recebendo o ensinamento que ela traz para nós. E eu quero meditar com você hoje, conversar sobre uma história que Jesus contou, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Vamos ler? E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós vemos nessa parábola, nessa história que Jesus contou, nós vemos três personagens aqui. Essa história foi contada para falar para a gente, para lembrar a gente sobre a necessidade que nós temos de perseverar, de não desanimarmos no nosso exercício da oração, da busca por resposta, da busca pela bênção, da busca por aquilo que nós precisamos do Senhor. E nessa história nós encontramos três personagens. O primeiro personagem é o juiz. Nós lemos nessa história que esse juiz era um homem iníquo. Nós lemos nessa história que esse juiz, ele era alguém de posição elevada, de cultura elevada e talvez a única pessoa dentro daquela comunidade que podia resolver os problemas daquelas pessoas que ali habitavam. Nós vemos que esse juiz era um homem egoísta, era um homem que não estava interessado minimamente em favorecer o direito dessa viúva que o procurava insistentemente. E nós vemos que em seguida nós encontramos uma viúva que na verdade era uma pessoa desfavorecida, uma pessoa que se encontrava numa situação de vulnerabilidade. As mulheres naquela época não eram preparadas para o mercado de trabalho, com certeza ela sofria necessidades, ela estava vivendo um luto porque era viúva e ela também sofria essa situação de não ver ou não ter o seu direito atendido. Na certa, não existia naquela época política pública como existe hoje, que de alguma forma, ainda que minimamente, favoreça a condição de alguém que precisa de uma ajuda ou de um auxílio. A viúva estava numa situação completamente vulnerável, de dependência socioeconômica e também emocionalmente afetada por conta mesmo da sua situação de desprezo, a situação de desprezo que ela estava passando. Existe também um terceiro personagem nessa história, que é a personagem do adversário, quando ela diz assim: faze-me justiça contra o meu adversário. E na verdade esse adversário representa alguém que na verdade queria se aproveitar dessa viúva ou desse momento de vulnerabilidade que ela estava vivendo. Esse adversário na verdade oprimia ou perseguia essa mulher para que ela fosse lesada de alguma forma. E nós vemos que essa história então ela traz para a gente três lições, porque essa viúva ela persistiu, apesar de ser negado a ela inicialmente o seu direito, do juiz não querer ouvi-la, não querer atendê-la, ela foi perseverante. E Deus então, Jesus contando essa história, ele vai trazer uma representação. Ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Deus está trazendo para nós um ensinamento nessa parábola que Jesus contou, porque ainda que Deus demore em responder para a gente, a nosso ver uma oração, ainda que pareça demorada a resposta de Deus, a Bíblia está garantindo que Deus
depressa nos fará justiça. Há uma semelhança muito grande nessa história e na experiência dessa viúva com a nossa experiência, porque a espera não é algo fácil, não é uma experiência fácil para nós. Esperar acontecer alguma coisa que nós precisamos ou desejamos muito, nem sempre é fácil, mas é a única opção que nós temos quando nós entendemos que é de Deus que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito, que só Deus pode trazer justiça completa e plena para a nossa vida. Então nós precisamos esperar. Há uma semelhança muito grande então nessa história, porque nós passamos por essa experiência de espera e de às vezes não conseguimos entender o porquê ou a razão de Deus não responder algumas das nossas orações no tempo em que nós esperamos ou desejamos que essas orações sejam respondidas. Mas nessa história também, nesses personagens, nós vemos algumas diferenças com relação à nossa vida, porque nós vemos um juiz que era iníquo, que era egoísta, mas nós temos um juiz que é justo. A Bíblia fala que o nosso juiz, ele é justo e ele sabe fazer justiça e ele tem prazer na misericórdia. Nós podemos clamar, nós podemos confiar e esperar, porque sabemos que o nosso juiz é o justo juiz. Talvez o adversário também, nesse momento de espera, possa tentar nos fazer desfalecer, possa tentar falar conosco ou dizer para nós ou nos fazer acreditar que o nosso juiz não está nos ouvindo, que ele não vai nos atender ou que está sendo em vão a nossa busca. Nós sabemos que a palavra de Deus nos garante e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio. Isso quer dizer, ainda que Deus demore, Deus irá responder. Mas eu não falei ainda da posição que nós temos em Cristo, porque essa viúva era uma pessoa frágil, era uma pessoa debilitada na sua condição, assim como nós muitas vezes nos vemos em situações onde nós nos encontramos frágeis, debilitados, mas só que essa viúva sabia do seu direito e ela foi buscar exatamente o cumprimento desse direito. E nós, eu e você, nós sabemos do nosso direito? A Bíblia diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós também podemos procurar o nosso juiz, que é justo, fundamentados numa base legítima, porque nós somos filhos de Deus, nós temos liberdade para entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então eu quero declarar para a sua vida hoje, que se você tem uma aliança com o Senhor Jesus, você pode entrar confiadamente em sua presença, porque o justo juiz, ele vai te ouvir. Ele sempre vai te ouvir. Nem sempre vamos ter a resposta que nós precisamos na hora que nós entendemos que elas precisam vir. Mas Deus sabe o tempo em que Ele vai responder. E quanto a gente espera, nós podemos confiar que há um propósito de Deus sendo cumprido na nossa vida. Assim como foi na vida de Jó, que esperou um longo tempo para ver a sua situação ser restaurada. Mas no final do livro de Jó, no capítulo 42, ele diz: com ouvidos meus ouvidos eu te ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó está declarando: esse tempo de espera foi difícil, mas nesse tempo de espera eu aprendi a te conhecer. Nesse tempo de espera eu me tornei perseverante, eu me tornei resiliente, eu me tornei mais crente. Então, querido, que esse tempo de espera não te faça desanimar, que esse tempo de espera não te leve ao desfalecimento da sua fé. Pelo contrário, que você exercite a sua fé na busca, na perseverança, usando a oração como um dom, como um recurso poderoso que Deus deu para nós. Então use a oração, use esse momento, use essa aliança que você tem com Deus, persevere em buscá-lo, porque o justo juiz promete que depressa nos fará justiça. Que Deus te abençoe e te guarde e que fortaleça o seu coração nesse dia. Em nome de Jesus, receba da paz do Senhor nesse dia e através dessa palavra. Amém.